Bom dia, quero dividir com vocês hoje uma reflexão sobre o relacionamento intrapessoal e interpessoal. Simples. Eu tenho notado em família, entre os colaboradores, o relacionamento das pessoas, a fragilidade do relacionamento das pessoas. Ou seja, as pessoas elas estão sendo descartadas por bobagem. Ou seja, você acaba com uma amizade, você acaba com um relacionamento familiar, em função, até mesmo um casamento, ou uma relação entre pai e filho, né? Em função de fatores tão banais, que se você parar para pensar realmente, não é porque eu tenho a visão privilegiada, não, qualquer um pode ter essa visão, basta você refletir. Então eu vou te pontuar aqui algumas coisas para você refletir. Por exemplo, você tem um relacionamento de anos dentro da sua própria família e de repente você faz uma colocação que não é apropriada. De repente uma colocação que você não pensou antes. E aí a pessoa simplesmente ela começa a te descartar, ou ela passa a não ter mais a mesma vontade de pactuar um relacionamento com você em função disso. Ou seja, eu falei pra você que, nossa, você hoje não tá tão bonita. Ou nossa, você hoje tá isso ou aquilo. Faz uma observação qualquer. E a pessoa simplesmente fala assim, olha, eu não vou mais falar com você por causa disso, porque eu me senti ofendida. Ou seja, a ofensa daquele momento é o start para que a pessoa não tenha mais um relacionamento com a outra. E isso é um erro que muitas vezes não tem volta. Como, por exemplo, assuntos políticos. Você é Bolsonaro? Você é Lula? Então se você é Lula, eu não falo mais com você. Você é Bolsonaro? Então você é um cara doente, então eu não falo mais com você. Ou seja, por causa de política, coisas que passam. E o relacionamento, seja ele uma amizade, numa família, num casamento, entre pai e filhos, como eu falei, ele não pode terminar, você não pode descartar uma pessoa, não pode mesmo. Isso é fato. Porque um ser humano presente na sua vida, como um amigo, como um companheiro, como uma companheira, como uma pessoa querida, vale muito mais do que qualquer circunstância momentânea. A não ser que a pessoa te cause um mal terrível, né? A pessoa te causou um mal terrível e mesmo assim, dependendo do que seja, tem que ser relevado, tem que ser perdoado. O que Jesus ensinou? Perdoai, né? Amai os vossos inimigos. Então o que acontece? Quando você perdoa, né, você tem o quê? Você mantém um relacionamento. E isso, com o passar do tempo, você vê que, fala, caramba, eu poderia nunca mais ter falado com aquela pessoa por aquele motivo ou por aquela razão. Mas hoje a gente continua amigo, hoje a gente continua se falando, porque eu perdoei, porque eu percebi que aquela situação foi uma situação momentânea, foi uma situação ali, uma circunstância do momento. Eu sempre digo o seguinte, você não pode traçar o perfil de uma pessoa por uma circunstância. Até mesmo porque lá no coração de cada pessoa só Deus conhece, né? Lógico que você reconhece as pessoas que te fazem mal, você reconhece as pessoas que são pessoas ácidas, né? Pessoas que fazem mal realmente pra gente, pessoas que vêm para roubar, matar, destruir, pessoas de má índole, de mau caráter. Aí sim, são pessoas que você tem que perdoar se elas te fazem algum mal, mas manter distância, lógico, evidente. Você não vai ficar próximo a uma pessoa que te faz mal constantemente. Agora, uma pessoa que te fez um mal, ou dois, né? Falou alguma coisa que você não gostou,
ou que teve uma atitude que você não gostou, que isso é comum. Imagina, a perfeição só Jesus. Só Jesus é perfeito, mas ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. Aí você, às vezes, até a pessoa que, né, tem uma vida, entre aspas, assim, meio que puritana, né, não é um cara de promiscuidade, não é um cara de noitada, não é um cara de roubar, de fazer mal para ninguém, isso é uma pessoa extremamente boa, sei lá, um padre, um pastor, seja quem for, né, um ser humano, uma pessoa boa mesmo, que a gente conhece muitas pessoas, graças a Deus, pessoas boas, de bom coração, de bom caráter. São pessoas que têm pecados, porque todos nós somos pecadores, é o que diz a Bíblia. A Bíblia é sempre o livro que eu trago para reflexão, por quê? Porque é o livro mais lido do mundo, né? Foi o livro, é a direção de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus deixou para nós, é o testamento ali, é o ensinamento. Então não existe nada mais completo para a vida do que a Bíblia. A Bíblia, ela te nutre com conhecimento interior, com autoconhecimento interior. Ela te capacita para que você se conheça, para que você conheça a si mesmo, para que você tenha um relacionamento intrapessoal. Porque é o mais importante. Se você não consegue se relacionar com você mesmo, como você vai conseguir se relacionar com alguém? Nunca. Então, a gente tem que se amar, para depois amar os outros. E a gente também tem que ter um relacionamento conosco mesmo, que é o autoconhecimento interior, para depois você conseguir se relacionar com qualquer pessoa, que é o relacionamento interpessoal. Então eu quero deixar isso aqui, porque cada dia que passa eu tenho percebido mais isso. As pessoas estão ficando descartáveis. Eu poderia dar diversos exemplos aqui, né, de pessoas que são descartadas. Pessoas idosas, por exemplo, filhos que descartam os pais, depositam no asilo e nunca mais vão ver. Poderia dar exemplos de maridos que descartam mulheres porque ficam velhas e ele prefere uma mulher mais nova. Poderia dar exemplos de mulheres que descartam os maridos porque eles viram pessoas neuróticas e alcoólatras. Poderia dar exemplos de pai que descartam filhos, né, que nunca mais vão ver devido à separação. Todos esses exemplos eu conheço. Enfim, a gente pode ficar aqui, pessoas doentes, pessoas que se envolvem com drogas, que são descartadas, que são problemáticas, pessoas que têm problemas às vezes, né? Você vê no ciclo de amizade, enquanto você tem uma casa com piscina, espaço gourmet, sauna, você tem um monte de amigo. Todo mundo quer ir lá passar um final de semana na sua casa. Aí quando você mora num barracozinho, que você tá quebrado, sem grana, né, de repente desempregado ali, aí os caras não querem nem atender o telefone, porque sabe que, porra, que cara quer? O cara só pode estar querendo pedir alguma coisa, então o cara te descarta, né? Parente faz isso, né? Te descarta porque você não tem dinheiro, porque você não é o cara ali milionário, ou rico, né, que pode dar uma oportunidade para ela em alguma situação, né? Você vê assim, descartando animais, né? Um cachorro ali, um cachorro que você tem, que cria desde pequenininho, o cachorro cresce, aí de repente você fica enjoada do cachorro e fala assim, descarta o animal, quer dizer, ignora completamente ali o sentimento do animal, né? Porque o animal tem sentimento, né? Enfim, a gente poderia ficar aqui conversando, inclusive, sobre essa forma de descartar, né, seres humanos, animais e etc e tal. Eu penso que o amor, eu trabalhei para a Eco 92, na época para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, e eu criei um material para o CEMAV, que era o Pacto Primeiro pela Terra, que dizia: toda forma de vida é sagrada e cabe a nós, né, cuidar e zelar por ela. Toda forma de vida é sagrada. E eu carrego isso comigo desde quando eu me entendo por criança, né? Eu sempre gostei de zelar pela vida, plantas, animais, seres humanos sobretudo. Então, assim, é um assunto bem extenso. É um assunto bem extenso que eu acho não, né? Que essa palavra
eu trago como uma pedra de tropeço, inclusive. Eu tenho certeza que é o grande diferencial para que você viva bem e exista de uma forma saudável. Tipo assim, falei, não gostei, tchau. Fez isso ou fez aquilo, tchau. Aí é o filho que descarta a mãe, é o filho que descarta o pai, é o pai que descarta o filho, é o marido que descarta a mulher, é a mulher que descarta o marido, é o amigo que descarta o outro amigo, é o colaborador que descarta a empresa que trabalha, é o empresário que descarta o colaborador. E assim todos ficam descartáveis, como se o ser humano fosse um copo descartável, sujo, que você pega e joga na lata do lixo e fala assim, não, isso aqui não serve mais. A própria legislação hoje, né, ela tá muito pautada em cima disso, né? Você vê aí grandes conflitos familiares, né, que pais são descartados, mães são descartadas, filhos, enfim, contextos familiares totalmente descartados em função muitas vezes de uma coisa tão banal. Esses dias, ontem, eu recebi um artigo, até publiquei no Olhinfo, lá nas redes sociais do Olhinfo, no Instagram, Olhinfo, sobre 2 crianças negras que foram vítimas de racismo. Lógico, quem publicou? Rede Globo, né? Então, quer dizer, muita coincidência. Um irmão e uma irmã, cada um estuda numa escola pública, uma escola particular. Olha que coincidência, né? Aí eles são frutos de racismo, porque uma conversa de WhatsApp entre as crianças, né, de 10, 11 anos que eu tô falando, criança. E a Rede Globo, inclusive, expôs a menina, né, para dar esse tipo de entrevista, falando que foi vítima de racismo, que a criança não conhece a lei. Lógico que não conhece a lei. E criança conhece lei. Aliás, a lei nem é ensinada nas escolas, né? Quer dizer, não deveria nem ser cobrada, porque para você cobrar alguma coisa você tem que ensinar. O Estado nem ensina o direito, né? O Estado nem ensina a lei. E aí como cobrar isso de uma criança? Condenar uma criança ou atribuir racismo a uma criança? Não, simplesmente uma ação, uma atitude infantil que merecia o quê? Uma atenção dos pais, né? Já estavam falando até em expulsão das crianças da escola, quer dizer, descartando completamente as crianças, né? No sentido tipo assim, vamos acabar com a vida delas porque elas tiveram atitudes de racismo, né? Então assim, essa tal atitude de racismo não é atitude de racismo, é uma brincadeira de criança que sempre aconteceu, um bullying. Eu era muito magrinho na época e todo mundo fazia bullying comigo porque eu era magrinho, entendeu? Mas nem por isso eu me transformei numa pessoa problemática ou numa pessoa deprimida, entendeu? Eu segui minha vida. E assim foi, e todo mundo acaba sofrendo um bullying, né? Você chega na escola às vezes com uma camisa suja, você sofre um bullying, você compra um tênis novo, vai pra escola, todo mundo queria pisotear o tênis, que eu ficava indignado com isso. Ou seja, coisas de criança, que merecem simplesmente o que? Uma orientação, e não uma punição. Então quer dizer, você vê que as pessoas, elas estão se revoltando com as outras pessoas em função de coisas totalmente banais. Entende? Então eu estou chamando aqui a essa reflexão para que a gente reflita sobre isso. Porque assim, por mais que a gente veja, né, que as circunstâncias elas têm assim se agravado cada vez mais para essa linha de ódio entre as pessoas, de diferença entre as pessoas, né? Tipo, diferença entre preto e branco, magro, gordo, é gay ou é lésbica ou hétero e não sei o quê. Então assim, não tem diferença, somos todos iguais. Somos todos seres humanos, né? E a gente tem que se amar, né? Tem mesmo, porque é um mandamento de Deus, né? Então a gente tem que se amar, não é opção, não é escolha, mas eu não quero amar ninguém. Tudo bem, você pode até não amar ninguém, mas que é uma direção de Deus ali, porque Deus também não obriga ninguém a fazer nada, a decisão é sua, né? E você vai colher as consequências disso depois, porque a pessoa que não ama o próximo, ela não se ama, entendeu? Quem vai ser ela depois, no futuro, né? Como vai ser ela quando ela estiver passando por uma situação difícil, né? Ou quando ela envelhecer, ou quando ela estiver aí adolescente, ou quando ela estiver adulta,
né, que se perceber em si mesma que é uma pessoa só, né, na existência. Então, trago a reflexão esse assunto, né? Vejo que é um assunto extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo, em função dessa condição que estão colocando, né, para os relacionamentos, né? Relacionamentos não são descartáveis. As pessoas não podem se relacionar, né, no sentido assim de por interesses. Eu vejo que o relacionamento ele é pautado no amor. Relacionamentos por interesse geralmente dão problemas depois. Por quê? Porque existe um interesse. E quando esse interesse não é atendido, aí o que acontece? A pessoa descarta a outra. Entendeu? Por quê? Porque o interesse no relacionamento era aquele ponto. Ou seja, aí eu casei com ele porque ele tinha grana, né? Aí depois você separa, ele não tem mais grana, ou você já alcançou a sua liberdade financeira em função do que ele te proporcionou, né? Então você vai e descarta ele ou ela, tanto faz, porque isso acontece dos dois lados, né? Filhos que têm visão, por exemplo, que o pai ele é obrigado a sustentar, ou seja, não, meu pai é obrigado, meu pai e minha mãe é obrigado a me sustentar. Aí quer dizer, quando o pai e a mãe, né, quando ele já foi sustentado, né, que ele não precisa mais do sustento financeiro, ele descarta, porque não tem amor, né? Então, a base de todo relacionamento é o amor, né? É o amor. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Amar o próximo, amar um colaborador, amar um empregado, amar ali o cara que está capinando o seu jardim, que está fazendo o seu jardim, o cara que está limpando a sua piscina, amar a pessoa que está do seu lado, a sua cozinheira, a sua empregada, ter amor pelas pessoas, pelo ser humano. Isso sim é uma conduta que só vai te fazer bem. Só vai te fazer bem. Você não está fazendo bem para o outro não, entendeu? Apenas. Você está fazendo bem para você. Você está fazendo bem para o contexto geral, para a sociedade que você mesmo vive. Então o que acontece? Se você contribui positivamente para o mundo que você vive, o que você está contribuindo? Para você mesmo, para você ter uma vida melhor. Ok? Reflita sobre isso. Espero ter te ajudado. Um forte abraço. E compartilhe o vídeo, curte. Eu não tenho muito esse hábito de solicitar isso ao final, né, que é interessante solicitar, porque o meu canal lá nem cresce em função disso, né, porque eu sempre gravo os vídeos quando eu sinto no coração de dividir alguma coisa, né, uma reflexão, quando eu reflito sobre algum assunto. Então assim, é importante vocês também ajudarem nesse sentido, ok? Mas reflita sobre isso. Esse é o objetivo desse vídeo, é trazer essa reflexão. Eu vejo que é extremamente importante isso para a sua vida, ou para a vida das pessoas que você ama.